Como eu já contei aqui, eu tô escrevendo um conto de horror e baixa fantasia inspirado na minha própria cidade. E nada mais justo do que apresentar para vocês o cenário fantasmagórico real, que vai ser a base da primeira história que eu vou publicar oficialmente. Bora comigo então dar um rolê pelo centro de Volta Redonda, cujo nome veio por causa do nosso rio Paraíba do Sul, que aparentemente dá uma volta redonda ao redor da cidade. Nome criativo. Mas como vocês bem podem ver, se VR tem uma cor, é cinza, o que combina muito bem, pois é comumente conhecida como Cidade do Aço. Volta Redonda já teve seu ápice, mas eu nunca o conheci. Isso que mostro pra vocês é a única faceta dessa cidade que eu conheço a minha vida inteira. Cinza, chuvosa, abandonada e talvez até assombrada. Só de ver assim já é cenário perfeito para a história de horror, né? Mas quando eu mergulhei na história real dessa cidade e da sua fundação, fui cada vez mais percebendo que os horrores eram ainda maiores do que eu estava esperando. E o pior, nem precisou de magia para isso, tá? Tudo por causa dessa monstrona gigante aqui, que corta a cidade inteira. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Primeiro veio a CSN, depois veio a cidade. Boa parte do pessoal daqui, minha família inclusa, imigrou de Minas Gerais ou de outros cantos, vindo em busca de emprego, melhora de vida e novas oportunidades. Essas pessoas, inclusive, eram chamadas de arigós, que, segundo os relatos da prefeitura, veio em homenagem às aves que migram para sobreviver. Contudo, muito cá entre nós, o termo arigó também é dado de forma super pejorativa a pessoas que são julgadas como vindas do interior, caipiras, gente simples, pobre, humilde, gente sem educação ou inteligência, por assim dizer. Mas, independente do termo ruim e pejorativo, o arigó se tornou uma espécie de símbolo aqui, se tornando algo que nós, pessoas do futuro deles, admiramos, pois vemos a coragem, resiliência e luta dessas famílias corajosas que vieram para cá e iniciaram tudo que a gente usufrui hoje. Inclusive, em 2022, a prefeitura decretou que o dia 5 de abril seria o dia do Arigó. E até fizeram uma escultura de 1,70 m para homenagear esses trabalhadores que construíram a CSN, que vieram de longe, cheios de esperança. Além de todas essas promessas, a CSN, por um tempo longo e até recente, foi o ápice de vida para muitas famílias. Se não direto na CSN, a maioria de nós aqui com certeza já trabalhou com alguma fábrica ou siderúrgica na região. Mas se a gente cavar um pouquinho mais fundo, vai ver que todas essas homenagens e palavras bonitas, todas essas ruas e calçadas carregam vidas de muitas pessoas. Os trabalhadores tinham acesso a planos de saúde que pareciam incríveis de tão baratos e cheios de opções. Tinham prédios feitos só para isso até, destinados aos trabalhadores da fábrica. E com uma quantia específica por mês, tinham direito até a usar tudo aquilo junto de suas famílias. Parecia um sonho. E como todo sonho, a realidade é um pouco mais cruel. Nós nunca vamos saber com muita velocidade o que aconteceu por trás daquelas paredes. Muitos acidentes ficaram no silêncio, muitas desconfianças ficaram só nos achismos. Mas uma coisa é clara: enquanto praticamente 24 horas por dia essa enorme fábrica despeja coisas diversas no nosso ar, por talvez coincidência ou não, a maioria de nós temos problemas respiratórios. Asma, bronquite, rinite, alergia pesada ao pó. O pó preto, como chamamos, pois sabemos que é o pó da CSN que invade o ar e sabe-se lá o que faz com a gente. Mas essa é só a minha visão, claro. Só que para mim, essa gigante, admirada por muitos, sempre foi algo assustador. Ainda mais eu me lembrar de uma das histórias mais marcantes dessa cidade, a greve dos operários de 88. Eles buscavam por direitos, melhores condições de trabalho, reajustes salariais e um acerto de contas por demissões injustas por conta de perseguição política. Porém, no dia 9 de novembro, terceiro dia da greve, durante a madrugada, o exército cercou as ruas e invadiu a CSN, atacando e atirando nos operários. Diversos ficaram gravemente feridos. 3 morreram. Por conta disso, bem em frente à CSN, na Praça Juarez Antunes, líder da greve, no ano seguinte é inaugurado um monumento em homenagem a William Fernandes Leite, de 22 anos, Valmir Freitas Monteiro, de 27 anos, e Carlos Augusto Barroso, de 19 anos. Memorial 9 de novembro, com uma placa dizendo um monumento àqueles que lutam pela justiça e pela igualdade.
Além da silhueta dos três operários, o sangue deles mancha não apenas a área da água, mas toda a praça. Contudo, no dia seguinte à inauguração, por volta das 3 horas da madrugada, o local foi parcialmente destruído por um atentado à bomba, fazendo o monumento tombar. O arquiteto Oscar Niemeyer ficou tão chocado com essa violência que barrou a restauração do monumento, reerguendo o mesmo e mantendo parte da destruição, adicionando inclusive esses dizeres à placa: Nada, nem a bomba que destruiu esse monumento poderá deter os que lutam pela justiça e liberdade. A greve ainda perdurou por muitos dias, porém, diante das ameaças constantes do governo, o povo cerca a CSN numa espécie de abraço simbólico em apoio ao movimento grevista, dando as mãos um ao outro ao redor dos 12 quilômetros da avenida. A CSN é do povo, eles diziam, e era o que acreditavam, pois um veio do outro. A fábrica e a cidade pareciam um só, mas hoje é a essa fábrica que pertencem diversos prédios enormes e construções que um dia foram importantes. Lugares no centro da cidade e que hoje só são ecos do que um dia foram. Bem no início da Vila Santa Cecília, que é um dos, se não o centro mais importante de Volta Redonda, está o enorme escritório central. E apesar de, sim, estar no centro, eu, Paula, jamais o vi sendo um escritório. Ou coisa nenhuma. Tudo que vejo desde pequena é essa visão. Janelas vazias e abandonadas. O local fechado, completamente sem vida. Segundo minha mãe, já foi tão importante e lotado que parecia até um shopping lá dentro. E que além dos escritórios tinha um imenso restaurante na parte de cima a céu aberto. Mas o que eu vejo, eu não consigo nem imaginar. Não sei bem o que eles querem preservar mantendo essa coisa aí. Há alguns anos colocaram até esses portões de metal para que os moradores de rua não pudessem mais se abrigar nos dias de chuva. E ainda falando de chuva, cá está ela, a chuva. Nossa fiel companheira, que ainda alaga as ruas mais baixas, até mesmo dos centros e dos bairros ricos. Lembro bem quando eu aprendi sobre a chuva ácida na escola aos 12 anos. Uma chuva com pH baixo demais que acidifica o solo, águas, matas e corrói monumentos. Enquanto destrói a saúde, é claro. Parecia papo de livro de fantasia, mas era impossível não acreditar nisso quando, da janela da minha sala, eu podia ver a alguns poucos metros as chaminés soltando pó e fumaça e fogo o dia inteiro. Mas o papo de lugar abandonado não acabou não, viu? Nós temos diversos locais que pertencem à CSN ainda, mas que seguem abandonados. Um dos poucos que eu ainda vi em sua glória, inclusive, foi esse aqui. O antigo Centro de Puericultura, construído na década de 40 e servindo como centro de assistência a mães, gestantes e crianças, especialmente funcionárias, esposas e filhas de integrantes da CSN. Quando pequena, eu vinha consultar aqui algumas vezes. Era um espaço grande, lindo, cheio de vida. Eu lembro de crianças correndo, do espaço aberto no meio e de como eu achava muito fofo como os consultórios tinham quadros daqueles ensaios feitos com bebês recém-nascidos, todos encolhidinhos ao redor de flores ou com roupas fofas de abelhinhas ou morangos. Hoje é assim, abandonado, vazio, fechado. Temos também o Cine 9 de Abril, inaugurado em 59 e dito como o maior cinema da América Latina, considerado um dos 5 melhores cinemas do país na época de sua fundação. Seu nome, é claro, vem da data que a CSN foi fundada. Hoje é assim. Temos também a nossa Praça Brasil, inaugurada em 57, contando até com a presença do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Em seu centro, há uma fonte cujo obelisco central homenageia as etapas do processo de produção do aço e o produto final da indústria. Bem em frente há o monumento Getúlio Vargas. Já ao redor da fonte, estátuas de grande valor simbólico a rodeiam. A roda, o símbolo da indústria, segurado por uma mulher nua. Do outro, mais uma mulher nua que representa a agricultura. E para fechar, o operário, completamente vestido, fechando o ciclo. Eu acho muito comovente que se lembraram de mulheres numa cidade cheia de estátuas de homens e homenagem a homens.
ainda que até mesmo essas estátuas sejam endereçadas a um homem. Bem, não se pode ter tudo, né? Deixando as estranhices um pouco de lado, dois dos outros lugares importantes e essenciais para Volta Redonda são bem próximos um do outro e também ficam no centro. O primeiro é a Biblioteca Raul de Leone, a qual meu pai me levava quando eu era pequena, cujas prateleiras pareciam gigantes e infinitas. Já passou por reformas após anos fechada e abandonada, mas hoje funciona e é muito bem cuidada, com um acervo de cerca de 20.000 livros de diversos gêneros e títulos. E outro, mas jamais menos importante, é o Memorial Zumbi dos Palmares. Mais do que um anfiteatro ou uma biblioteca, o memorial é um centro cultural voltado à preservação da cultura e memória negra da região, com exposições, rodas de conversa, cinema e diversos eventos culturais gratuitos ao longo do ano. Inclusive, tá aí uma palhinha de quando eu participei do evento comemorando o aniversário do Jongo de Volta, que é uma roda de jongo que acontece aqui em Volta Redonda já há alguns anos. Foi muito especial. Bem na entrada está a estátua de zumbi, representando resistência, liberdade e luta, mostrando o zumbi dos palmares de braços abertos, quase como se estivesse gritando. E até as grades do local carregam um simbolismo super legal, fazendo referência ao machado de Xangô, orixá associado à força e à justiça. E honestamente, talvez não seja coincidência que dois dos poucos espaços realmente vivos do centro da cidade sejam justamente ligados à cultura, memória e educação. Quando me veio a proposta de escrever algo de horror e baixa fantasia nessa cidade, achei absurdo no começo. Talvez porque a gente costuma imaginar florestas perigosas, construções belas, mas assustadoras, fantasmas à espreita de cemitérios. Mas os fantasmas aqui vivem nas fábricas. Centros abandonados, monumentos quebrados, no pó preto que se impregna nas calçadas e nos nossos pulmões. Aqui os fantasmas se misturam tanto conosco que às vezes fica difícil dizer quem ainda está vivo. No fim das contas, Volta Redonda sempre me pareceu mal assombrada. Eu é que demorei para perceber. Assombrada pelo trabalho, pela indústria, pelo abandono e pelo esquecimento. Acho que foi aí que eu percebi que não precisava inventar um mundo inteiro para escrever horror, porque eu cresci dentro dele.